Muito bem, pessoal. Nossa, esse fundo azul tá muito azul, nossa senhora. Parece um chroma key quase. Mas vamos lá. Então, hoje eu vou falar com vocês, lembrando, né, que nós estávamos falando até na última aula que nós falamos sobre a história da arte especificamente, nós tínhamos parado no Renascimento. Então, deixa eu já abrir uma telinha aqui. Vai essa aqui mesmo. Tá aparecendo aí para vocês? Sim? Tá sim, Adriano, tá sim. Pessoal, lembra de colocar seus nomes aí no chat, viu? Para eu poder anotar quem participou hoje. Coloquem aí antes que eu esqueça de pedir de novo e vocês esqueçam de colocar. Mas então, falando um pouco de história, né? A gente estava lá no fim do século XV, começo do século XVI. O Renascimento estava explodindo na Europa. Nós tínhamos falado de toda aquela questão, né, do comércio com o Oriente, o comércio com os árabes. E então era um momento de muita efervescência cultural, de muita liberdade, graças ao Renascimento, que Renascimento também quer dizer o redescobrimento, né, dos clássicos antigos, dos gregos. Então não é à toa que tem tantas obras desse jeito como as que estão aparecendo aí na tela para vocês. Outro exemplo, embora esse aqui não seja especificamente feito por gregos, né? Mas na arquitetura, acho que está aparecendo aí agora. Na arquitetura, o que vai ter, lembrando, esse prédio aqui lembra mais ou menos, né, os prédios, Atenas, a Acrópole Atênea dos prédios, a arquitetura era bem objetiva. Ó, janelas quadradonas, colunas segurando um pórtico, aqui várias figuras geométricas, muitas linhas retas, muitos ângulos retos. Então, a arquitetura clássica, a arquitetura do Renascimento e as esculturas do Renascimento, e até, vou apresentar aqui agora, as pinturas do Renascimento, elas seguiam estritamente os quatro elementos que eu conversei com vocês já nas aulas anteriores. Tinha a perspectiva, tinha o sombreamento, a proporção e a composição. Esses quadros buscavam, de um lado, a realidade, a medida deles era a realidade, outra coisa era a objetividade, e a realidade, a objetividade e, tipo, uma arte, ela precisava apresentar alguma coisa, ela precisava definir muito bem o que ela estava apresentando. Então, por exemplo, um prédio clássico, ele serve unicamente, toda a composição dele vai ser unicamente para o serviço que ele tem que prestar. Um prédio serve para abrigar pessoas. Então, nesse sentido, o prédio vai ser o mais sintético possível. Ele vai apresentar só os elementos necessários para cumprir a função dele. As mesmas coisas as esculturas. Uma escultura, ela precisava mostrar um movimento, mostrar o corpo humano fazendo alguma coisa. Então, essa escultura aqui, ela faz exatamente isso. Ela está mostrando um ser humano atleta praticando um esporte. E ponto. Mas aí aconteceu as grandes navegações. De um lado, né, e
a reforma protestante do outro. E por que que isso é importante? Porque aí, de repente, o dinheiro que entrava pela Itália e pelo qual a Igreja Católica se beneficiava demais, né, ele começa a se deslocar, esse trânsito de mercadorias e dinheiros, ele começa a se deslocar mais para o leste europeu. Vai ser Portugal, Espanha, né, com suas grandes colônias nas Américas, e a França e a Inglaterra também, com algumas partes dessas colônias no norte, bem lá no norte da América do Norte. Ao mesmo tempo, Portugal fazendo a rota marítima, contornando o continente africano, indo buscar a especiaria diretamente lá na África. Então, todo esse poder, esse dinheiro que antes entrava pela Itália, agora vai começar a entrar pela Península Ibérica ali, pelo leste europeu. Isso aí, só que diferente da Itália também, que na Itália quem recebia esse dinheiro era a classe burguesa. Eram os burgueses, os grandes comerciantes. E os reis, os nobres, eles se aproveitavam disso. Diferentemente agora, quem vai investir pesado no comércio serão os próprios reis, os próprios nobres. Então isso vai criar o famoso nacionalismo, a famosa fundação das nações europeias. As grandes monarquias, né? A França, a Espanha, a Inglaterra, que foram grandes reinos nessa época, eles vão surgindo justamente nesse momento em que o dinheiro está entrando e eles têm condições de bancar exércitos gigantescos, de bancar estruturas para manter esses reinados gigantes. Por outro lado, a reforma protestante, ela balançou a igreja, né? Começou a tirar muitos fiéis da igreja. Só que não é só fiel pobre, só o fiel, aquele cara que vai na igreja todo domingo e não tem nada. Começou a tirar fiéis poderosos também, nobres, reis. O rei da Inglaterra rompeu relações com a igreja. A mesma coisa com o imperador alemão, que eu não vou lembrar o nome agora. Então, começou a ter um puta movimento de esvaziamento da Igreja Católica. E a Igreja Católica ainda era muito poderosa nessa época. Então, com isso, começou a acontecer nas artes. Não tem só isso ainda, né? A gente ainda precisa lembrar que mais uma classe social vai surgir, né? Nessa época, que são os escravos. Já havia escravos, já sempre houve escravos na história humana, né? Até hoje há, inclusive. É revoltante. Acho que alguns de vocês viram a história da mulher na Bahia que mantinha a empregada em estado de escravidão há 35 anos. A pessoa trabalhava na casa dela por comida e lugar para morar só. Então é revoltante que ainda hoje exista sim escravidão no mundo, mas está bem menos, né? Vamos dizer assim, está bem menos do que era até 2 séculos atrás. Só que é justamente no século XVI que isso explode, né? As Américas vão consumir demais, vão consumir muitos escravos. Também isso vai mudar as relações, os costumes na Europa, porque entra o açúcar, né? Entra o tabaco, entra o café, entra o arroz na dieta europeia. Também por essa época, só para fazer um link, né, para vocês se lembrarem não só das aulas de história, mas se lembrarem também das aulas de geografia e de outras matérias. Também por essa época vai começar grandes nomes na ciência vão surgir. Você vai ter o Francis Bacon, que é um grande filósofo e cientista lá na Inglaterra, e ele é o considerado o pioneiro da ciência moderna. Vai ter o René Descartes, na França, o famoso penso, logo existo, né? Foi ele que forjou. Você vai ter o Galileu Galilei, famoso inventor do heliocentrismo, né? O cara que disse que a Terra gira em volta do Sol. Só que, de novo, não foi ele que disse isso, os gregos já falavam isso 2.500 anos atrás.
Só que foi preciso redescobrir os gregos para redescobrir que a Terra era redonda, e agora o povo está esquecendo de novo, né? Impressionante. Que mais? Quem mais é dessa época? No fim dessa época ainda teve o Newton, o Isaac Newton, que pensou a gravidade, que pensou as primeiras leis da física mecânica. Então, foi o século XVII foi assim de muita mudança, graças a esse deslocamento do dinheiro, né, que deixou de ir para a Itália e começou a ir para esses outros países, começou a haver mais distribuição dessas riquezas, e a gente está falando de muita riqueza, porque as Américas se tornaram assim, nossa, e não só as Américas, né, as colônias na África, as colônias na Ásia, de repente começou a entrar muito dinheiro na Europa. E, por outro lado, a Reforma Protestante, que começou a esvaziar o poder da Igreja Católica e colocar novos poderes religiosos no lugar. Então, como que isso afetou a arte? Aliás, até aqui tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Tranquilo? Então, vamos lá. De repente não, né? Conforme o ser humano começava a descobrir mais, deixa eu abrir aqui. Ops, fechou. Tá aparecendo aí, né? É que não dá para pôr uma tela maior. Conforme a igreja pensava em estratégias para recuperar os fiéis que tinham sumido, que estavam indo embora, né? Novas ordens religiosas foram fundadas, e não só por causa da questão de recuperar fiéis, mas para conseguir novos fiéis, né? Os jesuítas são dessa época, e os jesuítas os jesuítas, os franciscanos e os dominicanos, três ordens católicas, foram as grandes responsáveis pelas missões ao redor do mundo. Os jesuítas, eles foram para a China, foram para as Américas, para conquistar os índios e os negros, né, como novos, e os asiáticos como novos fiéis. Mas também a igreja começou a dar mais valor para as imagens. Ela começou a pensar, né, ó, o povo gosta de imagem, o povo gosta de foto, o povo gosta de santinho, então vamos valorizar isso como uma forma de atrair os fiéis. Lembram que antes os burgueses italianos pagavam a igreja, pagavam a indulgência da igreja com obras de arte? Então, agora a própria igreja começa a patrocinar essas obras de arte. Só que já não vai ser uma obra de arte ligada ao Renascimento, ligada ao clássico. Vai ser uma obra de arte, de um lado, religiosa, né, por causa da igreja, mas do outro lado, ou melhor, o foco principal era espantar com os olhos, era prender a pessoa, surpreender a pessoa. Era para ser assim, uau! A pessoa olhava e ficava, caramba, o que que é isso? Então, começa a surgir, como por exemplo essa obra, que é a do Legros, é um autor, não lembro de onde que ele é, acho que ele é inglês, da igreja inglesa, anglicana, mas o que começa a surgir é essa valorização de muitas coisas ao mesmo tempo. Indo contra o sintetismo, o sintético do clássico, agora começa assim a pulular imagens e formas nas obras, nas artes. Isso também não vai ser só nas esculturas. Na arquitetura, você vai ter obras cheias de curvas, cheias de detalhe, como que é o nome dessa parte de cima aqui? Eu acabei de esquecer. Cheio de arcos,
cheios de vitrais, de mosaicos, de estátuas. Ó, as campânulas das igrejas, todas cheias de detalhes, muitas curvas, espirais. Então, vão ser movimentos de opulência, vão ser monumentos, aliás, né? Igrejas, estátuas, obras de arte extremamente opulentas. Essa aqui é no Recife, é a igreja de Nossa Senhora do Rosário, se eu não me engano, no Recife. Também, ó, esse é um exemplo desse novo tipo de arte que vai surgir, todo cheio de detalhes, cheio de curvas, e que vai ser o quê? Vai ser uma forma de conquistar. Deixa eu abrir mais um aqui. Vai ser uma forma de conquistar esses fiéis. Por outro lado, e esse aqui é um outro exemplo, esse que vocês estão vendo agora da mulher balançando, esse vai ser ao mesmo tempo um, um exemplo de obra que outro tipo de pessoa vai estar patrocinando. Isso aqui não é a igreja que está pagando essa obra. Quem está pagando essa obra, que é do Fragonard, é um francês, serão os novos burgueses europeus. Então percebam, ao contrário daquelas pinturas e esculturas do Renascimento, que eram objetivas, que visavam mostrar, passar uma mensagem, as obras desses novos artistas, elas têm um monte de informação. Olha só os detalhes. Ó. Tem um cachorro aqui no chão, tem um cara aqui no escuro puxando a moça, tem uns anjinhos, tem umas ferramentas jogadas no chão, tem um cara aqui caído que não se sabe o que ele está fazendo aqui, tem outro anjo, tem o sapato da mulher, tem essas flores aqui no fundo. Tem muita informação nessa imagem. Então, acaba o objetivismo, né, o absoluto, e vem assim um monte de formas, vem a profusão de cores e sombras e jogos. Lembrando os 4 elementos, deixa eu achar aqui uma outra obra, essa aqui, ó. Isso, nós vamos falar do Rococó. Lembrando da perspectiva, por exemplo, em que o objetivo é simular um espaço tridimensional numa tela, agora a gente vai ter, tipo, foda-se a perspectiva. Eu quero passar informação. Então, esse quadro aqui, esse famoso quadro também do Rembrandt, a aula de anatomia, olha só, tá todo mundo, todos os alunos, eles estão meio que amontoados na frente da tela. Não tem perspectiva aqui. Vai jogando um personagem em cima do outro, vai tacando todo mundo em cima do observador, em nome de tacar informação, de jogar informação. Já não importa mais a realidade, ser real, ser realista, melhor dizendo. O que vale agora é tacar informação e a opulência, né? Então, esse movimento que inicialmente foi feito pela igreja é o barroco. O barroco, ele vai ter justamente esse sentido de oposição ao que era o Renascimento, ao que era o classicismo. Então você vai ter oposição da matéria sobre o espírito. O Renascimento, apesar dele ser objetivo, ele tinha uma coisa muito clara sobre a religião. Quem mandava era Deus. Agora não. Agora a ciência vem mostrar que Deus não é tão certo assim, né? Não está tão certo assim em muitas coisas que eles acreditavam. As cores vão tomar mais prevalência do que a forma em si. Lembrando, né? Agora vai ter muito mais jogo de sombra do que uso de perspectiva. Mais planos abertos do que fechados. Aquela estátua. Cadê a estátua? Essa estátua aqui, ó, lembrando dos planos. Isso aqui é um meio plano.
É um primeiro plano, aliás. Está mostrando só uma pessoa, só isso. Agora essa imagem aqui, cadê? Pode ser essa aqui mesmo. Essa aqui é a obra do Velázquez, ó, as meninas. Isso aqui é um plano aberto, muito aberto. Isso aqui é um plano geral. Olha quanta coisa acontecendo nessa imagem. E essa imagem aqui também é um jogo de espelhos, literalmente até. Porque aqui está o Velázquez pintando. E aqui nesse espelho está a pessoa que está observando. Então o observador ele está se vendo na obra também. Então esse momento da história, o século XVI, o final do século XVI, século XVII, século XVIII, vai ser assim desse sistema de oposição. Vai ter um jogo assim de uma luta entre dois extremos, entre dois extremos. Matéria contra espírito, a cor contra a forma, a emoção contra a razão. Essas obras dos artistas financiados pelos novos burgueses e não pela igreja, eles vão trazer muita emoção, muita sensualidade nas obras. E isso é o que a gente vai chamar de rococó. O rococó ele vai ser uma evolução do barroco, só que voltada para o mundo. Então, ó, essa obra do Boucher está esbanjando sensualidade, mas não deixa de ter trocentos detalhes na obra. Ó. Tem uma caça aqui, um arco e flecha no outro lado, um cão mostrando a bunda aqui, as árvores no fundo. Então, de novo, um monte de informação na obra. Então, o que vocês têm que pegar do barroco em si? O barroco, a gente pode pensar nele em oposição ao Renascimento. O barroco está em oposição ao clássico, ao classicismo. Se no clássico as obras visavam a arquitetura, as pinturas, as esculturas, visavam a transmitir uma informação muito precisa, e a arquitetura sempre trabalhava, as obras também tinham funções específicas, no barroco, não. O que vale é a opulência, o que vale é impressionar com as cores, com as formas, com o que você tiver. E vale tacar todo tipo de informação na pessoa. Você não está mais buscando Você não está mais buscando transmitir uma mensagem. Você está buscando transmitir qualquer mensagem. Não tem mais uma especificidade. Vale tudo. Ok? Por enquanto, tudo bem? Alguma dúvida? Querem perguntar qualquer coisa? Não, tá tudo bem. Tá, legal. Então, vamos lá. Vamos agora mudar um pouco, né? Até agora a gente falou muito da Europa. Então, agora a gente vai falar do Brasil. Como é que foi o barroco no Brasil? No Brasil, diferente da Europa, em que houve essa nova classe de um lado e de outro lado houve as nações, né, o surgimento de novas nações, no Brasil a gente era uma colônia, e uma colônia que servia pura e simplesmente para ser explorada. Essa é a história do Brasil, aliás, até hoje, né? Mas no Brasil o que havia era unicamente o pessoal estava aqui para explorar, estavam aqui unicamente para sugar os recursos da terra. Então nunca houve uma elite preocupada em formar uma classe erudita, em formar uma classe artística, sequer pensaram em formar, em criar esculturas, em criar palácios, em criar qualquer coisa desse tipo. Nunca foi a intenção. Nunca houve no Brasil, e isso é herança direta dos portugueses, né? Porque os portugueses também não têm criatividade nenhuma, parece.
nunca houve uma tentativa de se criar uma, um acervo de obras tipicamente brasileiras. Então, a influência que nós tivemos aqui foi do barroco europeu, que chegava indiretamente, né? Porque ninguém podia ir lá para ver como é que era, ou melhor, as pessoas que construíram a grande maioria das obras, que foram os índios e os negros escravos, nem para isso, né, os senhores de engenho serviam, foram os negros e os escravos e os índios escravos que construíram a grande maioria das obras, que faziam isso baseado no que eles ouviam falar, no que as pessoas diziam. Mas é claro, né, que inicialmente teve alguns artistas contratados para fazer isso. Muito bem. Então, o que a gente vai ter no Brasil, e isso também sempre muito atrasado, né, enquanto o, o barroco ele começou a explodir na Europa no começo do século XVII, aqui no Brasil foi só no começo do século XVIII que isso aconteceu, graças principalmente ao encontro do ouro e diamante e outros minérios em Minas Gerais. Não é à toa, né, que as grandes cidades do Barroco estão em Minas Gerais. São todas dessa época. Esse aqui é o exemplo da Basílica do Carmo em Recife. Mas nós também temos o exemplo, ó, da Igreja de São Francisco, lá em Ouro Preto. E tem várias outras. Acho que todo mundo aqui já foi alguma vez visitar alguma dessas cidades históricas, né? Aí de Minas. Vocês já foram? Já conhecem? Foram ver ao vivo? É bem bonito de se ver. Tá, quem ainda não pôde ir, então vai, porque é do lado de vocês aí. E vale muito a pena. Por exemplo, essa igreja, a igreja de São Francisco. Ops, ficou muito grande. Mas tudo bem. Percebam, ó, se essa igreja fosse clássica, se fosse uma igrejinha clássica, da época clássica, o que que a gente teria aqui? A gente teria, não teria essas colunas, essas paredes do lado seriam retas, não teria essas janelas arredondadas, não teria essas janelinhas arredondadas, não teria esses arcos, não teria esses detalhes, não teria essas curvas aqui, ó, no portal, na porta principal, não teria nada. Seria um prédio quadrado, com janelinhas quadradas, uma porta quadrada, uma cruzinha em cima. Mas o barroco ele vem para desconstruir isso, vem para distorcer isso. Então percebam, ó, aquele primeiro pórtico, aquele primeiro. Tem um outro nome que eu não estou lembrando agora, cimeira, vamos chamar de cimeira. A cimeira do prédio, que naquele prédio clássico que a gente viu lá, deixa eu voltar a imagem aqui. Ó, essa parte triangular aqui, que serve unicamente para sustentar o teto, tem essa forma para sustentar o teto. Agora deixa eu achar de novo ó, a igreja aqui. Aqui, ó. Na igreja de São Francisco, ela desaparece. O triângulo, ó, ele se abre. É como se essas duas colunas elas estivessem juntas num determinado momento, ó, formando esse triângulo aqui, e de repente isso aqui abrisse no meio. É como se fosse aqueles cartões de aniversário que você abre e sai uma coisa, e abre, sai um, as palavrinhas saltam assim. Então, de repente, sai todos esses detalhes no meio aqui, ó. Todo esse monte de voltas e anjinhos e cruzinhas, e imagens, e curvas, e volteios, e mais espirais explodem, saem do meio dessas duas colunas. Ok? Aqui, os detalhes das torres da igreja.
Essa igreja é muito linda. Essa igreja aqui é um exemplo incrível, assim, do barroco brasileiro. E por dentro não é diferente, ó. Essa aqui é a igreja de Nossa Senhora, tá o nome aqui. Nossa Senhora da Conceição, fica no Recife também. Ah, é essa igreja aqui, ó. Cadê? Ah, não, essa aqui é outra. Essa é a Basílica do Carmo e essa é a igreja de Nossa Senhora da Conceição. Olha, perceba a quantidade de detalhes no teto dessa igreja. Para que serve todos esses detalhes? Para nada. Em termos de função prática, né, para sustentar o prédio, para permitir uma melhor ventilação, para qualquer coisa assim, não serve para nada. Serve unicamente para opulência, serve unicamente para impressionar a pessoa que está vendo. Aqui novamente, né, cheio de voltas, cheio de detalhes, cheio de anjos para toda parte. Tudo bem até aqui? Fazer viagem técnica seria maravilhoso, né? Seria muito legal. Pegar todas as turmas e fazer um roteiro Ouro Preto, Mariana. Quais são as que estão bem perto ali que dá para ver num dia só? Mariana, Ouro Preto, Tiradentes e acho que são essas três que dá para fazer num dia. Seria bem legal. Mas, felizmente, nós temos a internet, né? Que vocês podem ver tudo pela internet também. Não é a mesma coisa, mas ajuda bastante. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta? Querem compartilhar alguma coisa? Tudo certo? Vocês ainda estão aí me ouvindo? Não perdi ninguém? Não, beleza. Estão tudo quietinho aí. Podem perguntar, gente. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem perguntar. Muito bem. Na nossa última parte, já indo para o final da aula, né? O barroco no Brasil, como eu falei, aqui no Brasil a gente não teve o rococó, né? Porque não houve um patrocínio de uma elite, de uma burguesia brasileira nas obras de arte. Então, o que a gente vai ter aqui são obras barrocas puramente ligadas à religião, ligadas principalmente à Igreja Católica, né? Mas, como eu falei, os grandes artistas não serão os senhores de engenho, vão ser os. Ah, peraí, Jean disse que não consegue. Ok. Depois eu vou. A aula está gravando. Depois eu disponibilizo na internet. Eu espero, né, que dê certo. Geralmente dá certo. Aí ele assiste depois. Mas obrigado por avisar, Josué. Muito bem. Os grandes artistas dessa época vão ser os escravos, vão ser as pessoas pobres. Eles é que vão se dedicar a esse tipo de arte. O grande expoente dessa obra, desse momento, vai ser o Aleijadinho. O Aleijadinho, ele vai ser um grande escultor, um grande artista plástico da época, e as obras dele estão espalhadas por todo ali o quadrilátero ferrífero, acho que esse é o nome que falam em Minas, estão espalhadas por todas as cidades ali da região, da região barroca de Minas, né? Vão ter obras dele por toda parte ali, grandes e pequenas. Esse aqui é um exemplo da Via Sacra, de uma cena, né? Da Paixão de Cristo, aliás. Via Sacra e Paixão de Cristo, acho que a gente pode falar que é a mesma coisa, quase. Representa o mesmo momento, aliás.
Então, esse aqui é um exemplo da arte do Aleijadinho. Outro exemplo vão ser os 12 profetas, que está na igreja de Bom Jesus. Também, que não dá para ver muito bem, né? Mas ele esculpiu todas essas 12 estátuas que aparecem aqui na igreja, enquanto que os escravos construíram, incluindo mestres construtores, construíram a igreja, que também é um exemplo de barroco. Vocês sabem por que o nome dele era Aleijadinho? Porque, ou melhor, o nome dele não era Aleijadinho, né? Porque ele era conhecido como Aleijadinho. Por quê, pessoal? Pelo simples fato de não ter as mãos e os pés. Acho que era só as mãos, não sei, Não um negócio tinha. assim. Não, cotoco, né, viado? Não era atrofiado, tipo, ele tinha uma doença Não, ele só tinha. degenerativa Não era tipo até os ombros? que ia atrofiando ele. Isso, não, ele ainda tinha uma parte da mão, só que era tudo atrofiado. Então, eu não vou saber dizer agora se realmente teve um momento em que ele teve cortado uma das mãos, mas eu não vou lembrar agora. Bom, dá para pesquisar isso também na internet depois, vocês podem procurar isso, mas sim, ele tinha problema nas mãos, elas eram atrofiadas, então para ele conseguir trabalhar, tinham que amarrar o martelo e o cinzel da mão dele. Então aí ele ficava com as mãos amarradas, com as ferramentas amarradas nas mãos, e ele ia lá e ia construindo, estátua por estátua, seja de pedra ou de madeira, ele ia pegando as peças e iam fazendo. Sim, é por isso que ele foi conhecido como Aleijadinho, que é triste, né? O que mostra qual o valor que se dava para as pessoas pobres e negras nessa época, já nessa época, né? Ao invés de chamarem ele pelo nome dele. Mas então, o Aleijadinho vai ser o grande expoente do nosso barroco brasileiro, com as suas esculturas, mas ele não foi o único também. Houve outros artistas plásticos, como, por exemplo, o mestre Ataíde, que foi um grande pintor, que foi um pintor dessa época, seguindo também o estilo barroco. Essa cena aqui, todos vocês já sabem qual é, né, agora. É uma cena da Última Ceia, só que é uma Última Ceia que vale tudo, né? Tá todo mundo entrando na cena, todo mundo trazendo comida, tá uma coisa, tá uma festa aqui, né? Então é uma outra forma de representar a Última Ceia. Bom, pessoal, acho que é isso. Tudo bem? Vocês, o que é principal, o que é importante para vocês perceberem. Voltou a minha cara e voltou. O que é importante para vocês lembrarem do barroco é lembrarem ele em oposição ao que é o clássico. O clássico é sintético, é certeza das coisas, é objetivo, prima pela realidade, pelo realismo, está na Itália, ok? Está na Itália e é muito ligado a religião, é mais ligado à religião, embora haja o humanismo por trás, né? Também, o homem é a medida de todas as coisas. O barroco não. O barroco ele vai ter incerteza, ele vai estar mais ligado à forma do que à realidade, vai estar mais ligado em impressionar. Não é impressionismo, ok? Impressionismo vai ser outra coisa. Ele está mais se importa mais em impressionar com a opulência, impressionar com as cores, com um monte de detalhes. Não tem objetividade. O único objetivo é tacar informação no observador. Vai ter muitas curvas, quase desaparecem as linhas retas, vai ter muita curva, vai ter perspectiva desaparece, você vai ter um amontoado de imagens uma em cima da outra, vai ser de novo outra oposição, vai ser a razão
ou melhor, a emoção sobre a razão, mas não a emoção sobre a razão no sentido de ciência, de que a razão, de que nós temos. Agora está todo mundo falando ao mesmo tempo na internet. Não vai ser a razão científica, embora a ciência esteja evoluindo, mas a razão quanto à emoção nesse sentido de que antes eu tinha certeza de tudo. Até o Renascimento eu tinha certeza de tudo. A igreja me dizia o que eu precisava saber, o rei me dizia o que eu precisava saber. Acabou. Agora não. Agora tem a ciência mostrando um monte de novas descobertas. Agora tem as classes burguesas questionando o papel do rei. Então eu não tenho mais certeza de nada. E é nesse sentido que a emoção prevalece sobre a razão. Não é à toa que depois do Barroco vai surgir o Romantismo, que a gente vai falar depois. É porque esse vai ser o extremo desse combate, desse embate que está tendo entre o clássico e o barroco agora, entre o não clássico. Ok? Tudo bem até aqui? Eu vou deixar mais material para vocês lerem depois, para vocês pesquisarem mais, para aprenderem mais. Mas, essencialmente, é isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Eu espero que todos tenham aproveitado. Quem não lembrou, coloque seu nome aí no chat. E é isso, pessoal. Muito obrigado e boa semana para vocês. Qualquer coisa, como sempre, estou no celular, ok? E amanhã que eu vou começar a ver o trabalho de vocês dos planos e ângulos. Vou esperar até hoje para vocês entregarem. Amanhã eu começo a ver. Beleza, fechou, Adriano. Valeu. Então, valeu, gente. Boa semana para vocês. Até mais. Falou, Adriano. Até Boa mais, tarde. gente. Não, ainda é bom dia, louco.